pessoal, tudo bem? Essa é a aula de Geografia da turma do 5º ano. Eu sou a professora Josi Fernandes e hoje nós vamos continuar falando da região sul, só que sobre economia. Vamos iniciar? Pessoal, a participação da região sul no PIB do Brasil, ela corresponde a 18,2%. O que é esse PIB, né? É o Produto Interno bruto, né? Produto Interno Bruto, ou seja, a participação na economia, na riqueza do Brasil, né? Então, ela corresponde a 18,2%. É a segunda economia, né, atrás só da região sudeste. Nessa região sul, se destacam as atividades principalmente ligadas ao setor secundário e o setor terciário, né? A agropecuária, ela se modernizou-se, passando a utilizar muitas técnicas, né, mais modernas, que permitiram elevar a produtividade. Vamos nos aprofundar um pouco mais? Eu quero mostrar para vocês o livro de vocês, não tá? Mas eu trouxe esse mapa aqui um pouco mais atualizado, né? Então, olha só, a participação das regiões, né, no PIB que o IBGE fez, a fonte é do IBGE, no ano de 2014. Então, nós podemos observar as 5 regiões, são Nordeste, a Sudeste, Sul, Centro-Oeste e a região Norte, né? E qual que é a participação dessas regiões na economia? Então, nós podemos observar que o próprio processo de industrialização coloca a região Sudeste bem à frente das outras regiões, com 54,9%. Em segundo lugar, nós temos a região Sul, né, com um desenvolvimento aí mais elevado, trazendo um crescimento econômico e a sua participação em 16,4% no PIB brasileiro, ok? E o Nordeste está buscando, o Nordeste está bem encostadinho da região Sul. Bom, relacionado à pecuária, mais de 40% do rebanho suíno do Brasil e mais da metade do rebanho de frango são produzidos no sul, né? E essa produção, ela vem no intuito de atender o mercado interno e externo do Brasil, né? As suas relações com o mercado exterior, com a Europa, e também atender a necessidade interna da região. A criação de gado, ela ocorre de forma primitiva, né? De forma mais extensiva, aquela criação de gado mais solta, né? Solta em pastos. No entanto, há um investimento no tratamento dedicado a esses animais, a questão da genética, a questão da alimentação, no objetivo de aumentar a produtividade. Na região sul, né, mais um gráfico aqui comparando os 3 estados que compõem a região sul, nós temos aqui uma figura que dentro da pecuária traz a questão da produção de leite nos estados da região sul do Brasil, né? Isso em bilhões de litros. Então, o que nós podemos observar? Que do ano de 2008 até o ano de 2012, todos os estados tiveram crescimento nessa produção leiteira, né? Estando à frente o Rio Grande do Sul, né? Aqui em 2009, Paraná se equipara, fica bem pertinho, né, a produção, e aí vem sempre crescendo paralelo ao Rio Grande do Sul. E Santa Catarina fica mais atrás na questão da pecuária, tá? E a produtividade sempre aumentando. A produção agrícola dessa região é uma das mais diversificadas do país. Primeiro, né, em função do clima, que é subtropical, e a umidade da região. Então, isso permite uma variação na produção agrícola com produtos bastante diferenciados em relação às outras regiões do Brasil.
Na região centro-oeste, por exemplo, se destaca a questão da produção de soja. Na região sul, o arroz, o café, milho, soja, fumo, batata, cebola, ou seja, alimentos mais relacionados a regiões de clima mais úmido, né? E de clima mais ameno, menos quente, vamos dizer assim. E essa produção é realizada em latifúndios, tá? E monocultores, ou seja, grandes proprietários de terra, e eles acabam focando a sua produção em um único cultivo. Então, esses grandes produtores focam na produção de arroz, outro grande produtor foca na produção do café, outro grande produtor foca na produção do milho. E eles utilizam um elevado grau de mecanização. E esse elevado grau de mecanização coloca sempre em desvantagem os pequenos produtores, né? Então, por isso, a questão dos latifúndios, né? Desses grandes produtores de terra. Então, nós podemos observar nessa imagem aqui, nesse pequeno mapa, a diversidade de produções. Então, nós temos aqui, ó, nós podemos olhar na legenda do estado do Paraná, nós temos mais ao norte a produção de café, né? Nós também observamos produção de feijão, produção de milho, de suínos, tá? E também a produção que mais ao oeste e mais ao nordeste do estado, a produção de trigo. Em Santa Catarina, além da produção de suíno, a gente vê a produção a criação de bovinos, né, suínos, mais aqui ao oeste de Santa Catarina, ao norte e ao sul, a gente vê a produção de maçãs e aqui mais ao sudeste, nós temos a produção de carvão mineral, a extração, na verdade, produção não, mas a extração de carvão mineral, né? E o tabaco também na produção de Santa Catarina. Rio Grande do Sul possui uma diversidade maior, então tem a produção mais ao sul de arroz, de criação de ovinos, né, de ovelhas, uma produção de lã, também bastante intensa a produção de suínos e bovinos, produção de uva, produção de tabaco, de feijão, né, também, e produção de soja. Então, a gente vê uma diversidade muito grande na produção agrícola dessa região. No extrativismo, né, o destaque vem para o carvão mineral na cidade de Criciúma, como eu mostrei lá no mapa anterior, a cidade de Lauro Miller, Siderópolis, em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a extração ela está por conta das jazidas de carvão mineral. É a maior. No entanto, o carvão não é de boa qualidade. Também outro destaque vem para a extração das araucárias para a produção de papel e celulose. Então, vocês observam uma imagem com a extração do carvão mineral. A questão da industrialização, né, nas últimas décadas, ela vem se desenvolvendo, dando um grande salto no seu desenvolvimento. E atualmente, como nós podemos observar, né, nos dados anteriores do IBGE, é a segunda região mais industrializada do país. E a sua industrialização, o seu investimento industrial, ela está relacionada às montadoras de automóveis, e aí nós temos empresas como a Volkswagen, a Renault e a Volvo, indústrias têxteis como a Hering e Malf, indústrias metalúrgicas como a Tramontina e a Gerdau, indústrias alimentícias, como a Sadia e Perdigão, também as indústrias calçadistas, como a Zaleia e Dakota, e bebidas Campo Largo. Nós podemos observar nesse mapa, né, a estrutura da indústria nas regiões. O que nós podemos observar? Bom, aqui na região sul, em todas as regiões, nós temos em vermelho os dados, né,
sobre a transformação, a estrutura, se vem crescendo ou se vem diminuindo no ano de 2008. Em azul, nós temos a de 2017, né, o último levantamento feito. E o que nós podemos observar em todas as regiões? Que em todas elas, com exceção da região sudeste, a industrialização ela teve um aumento. Em especial, a região sul, ela aumentou de 18,3%, dado de 2008, para 19,6% em 2017, tá certo? As principais concentrações industriais, né, as principais regiões que concentram os polos industriais, está na área metropolitana de Porto Alegre e Curitiba. São as áreas que concentram a maior parte da produção industrial na região sul, né? E outros municípios se destacam pelo rápido crescimento, como Caxias do Sul, Londrina, Maringá, Cianorte e outros municípios menores. Relacionado às indústrias, esse mapa ela vem mostrar a distribuição, né, dos tipos de indústrias na região sul. Então, de pontinhos aqui verde, né, espalhado, que a gente observa aqui, ó, do norte ao leste, né, mais aqui também o leste de Santa Catarina, também do Rio Grande do Sul, as indústrias da produção de indústrias da produção de bens. Também bastante diversificado a questão de bens intermediários, tá? E as produções de bens de consumo é o maior destaque, ou seja, produtos relacionados que vão direto para o consumo dos clientes, né, dos consumidores, enlatados, equipamentos eletroeletrônicos, que vão direto para os distribuidores e assim são comercializados em toda a região. E alguns pontos também nós temos os produtos minerais, né, a área extrativista e de exploração de madeira. As atividades terciárias aqui do setor, as atividades terciárias superam os demais participação no PIB. Entre essas atividades, nós temos o turismo, que se destaca, né, na região e que é muito importante para a região sul. Os turistas buscam a região, a paisagem natural, né, as áreas serranas, as cidades com influência dos colonizadores e imigrantes. É uma oportunidade que tem de se conhecer um pouco da cultura europeia, a estrutura, né, a arquitetura das casas, bairros inteiros com uma influência, uma estrutura toda europeia, línguas, né? Então, toda uma questão voltada ao turismo e que tem uma grande importância econômica para a região. Bom, outras questões são os pontos turísticos, como as Cataratas do Iguaçu e festas como a Oktoberfest. Então, algumas das imagens que vocês podem observar, o lindo Jardim Botânico, realmente é um lugar esplendoroso, né? Festas como a Oktoberfest, o bairro da Felicidade que traz esse local com uma grande diversidade de vinhos e frios para se degustar, é realmente assim uma festa e para que tem vinhos de todas as formas, todos os tamanhos para você comprar e presentear. As áreas serranas, né, aqueles que buscam um lugar mais tranquilo, um lugar mais campo, um lugar mais frio para ficar, curtir uma lareira. E também as cataratas do Iguaçu, que é muito procurada, porque é de uma grandeza e de uma beleza natural, né, também esplendorosa. Vai, tá louco, como diz os gaúchos, barbaridade, tchê.
Vocês arrasaram na aula de hoje, hein? Tá louco? Bom, nós temos atividade, não esqueçam, da página 122 e página 123, ok? Então, até a nossa próxima aula, meninas, e um grande beijo para vocês. Tchau!